Olá amigos, tudo bem? Então, como tínhamos prometido, como tínhamos combinado, vamos fazer uma pequena parte com uma aula um pouco mais aprofundada, algo um pouco mais, digamos assim, para dentro da questão das castas, das uvas, etc. Bom, como eu já falei, uva é uma forma de falar um pouco mais genérica, diz respeito mais à fruta, portanto diz respeito mais à questão, ao aspecto da fruta em si, então uva de mesa, uva para comer, etc. Nós vamos falar, prefiro pelo menos falar de casta ou varietais ou cepas. As castas que nós trabalhamos, as castas que nós consideramos, aquelas que nós vamos analisar do ponto de vista do sommelier e do vinho de qualidade, são as castas chamadas da vitis vinifera, ok? Vamos dizer assim que tem duas grandes famílias, simplificando, tem duas grandes famílias de uvas no mundo. A vitivinífera é a uva de mesa, vitis americana ou vitis labrusca, tem vários nomes, mas são aquelas uvas que fazem o vinho de mesa, sabe aquele vinho de garrafão, aquele vinho rústico, tradicional, etc. Pronto, essas não nos interessam, nós vamos trabalhar com a vitis vinífera. A vitis vinífera é de origem europeia, indo-europeia, vamos dizer assim, tem sua origem entre a Ásia e a Europa. E a vitivinífera que nós temos aqui, por exemplo, nas Américas, tanto América do Norte como América do Sul, os Cabernet Sauvignon, os Malbec, os Carmenère, os Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, etc, 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 todas essas vieram, em determinado momento, vieram da Europa para cá, porque não são nativas das Américas. A uva nativa das Américas é a uva americana, com a qual se faz o vinho de mesa, aqui no Brasil, aquele vinho de garrafão, como eu já falei, e não o vinho fino. Então, o que nós vamos focar é o vinho fino, produzido só, unicamente, a partir de vitis vinífera. As vitis viníferas, elas se dividem em castas, em grandes famílias. Existem vários grupos. Só para vocês terem uma ideia, o país que tem a maior variedade de castas do mundo é a Itália. A Itália, ela contabiliza, eu falo porque tem nesse livro aqui, Guida ai Vitigni d'Italia, editado pela Slow Food Editora. Nesse livro são catalogados 700 castas diferentes, todas elas em produção na Itália, todas elas utilizadas para produzir algum tipo de vinho. Algumas em varietal, outras em corte. O que é que isso significa? Produção em varietal significa que é um único varietal, uma única casta que é utilizada para produzir determinado vinho. E corte ou assemblagem significa que são vinhos produzidos a partir do assemblage, uma palavra francesa, mas vamos dizer assim, da mistura, embora não goste desse termo, melhor utilizar corte, de várias castas diferentes, ok? Então, nós temos uma variedade ampelográfica no mundo gigante, entre castas brancas e castas tintas. E aí eu já falei uma outra palavra, já falei ampelográfica. O que significa ampelográfica? O que é a ampelografia? A ampelografia é aquele ramo da botânica que estuda o formato da folha da pareira, da folha da videira, que não tem folha, a folha ainda vai aparecer, tá? O formato da folha da videira, que era antigamente, antes do exame do DNA, a única forma que tinha o estudioso para catalogar os diferentes tipos de casta. E esse hábito de pesquisar e de querer detalhar e descrever os diferentes tipos de casta é muito antigo. Na antiga Roma, Plínio o Velho, porque parece que tinha o Plínio Novo e o Plínio Velho, então esse aqui era o Velho. Plínio, que era um estudioso da época, ele já utilizava-se de critérios muito próprios, muito pessoais, que ele tinha desenvolvido de acordo com suas observações, e dividia as castas em duas grandes famílias, as apianas e as gregas. As apianas eram aquelas castas que, de alguma maneira, atraíam as abelhas se davam bem com elas, então eles denominavam essas castas de apianas. E as gregas eram aquelas castas que os romanos tinham aprendido a trabalhar com os gregos, quando invadiram a Grécia, quando conquistaram a Grécia. Então trouxeram muitas dessas castas que se trabalhavam lá na Grécia, trouxeram para a Itália e começaram a trabalhar na Itália. Então essas castas o Plínio chamava de grega.
Depois o estudo da pelografia seguiu vários, logicamente, hoje em dia com o estudo do DNA é uma ciência extremamente avançada. Então nós temos essa grande variedade de castas que estão presentes no mundo. Podemos dividi-la como? Bom, vamos dizer muito por alto. Tem as castas internacionais, que são aquelas que todo mundo conhece, que estão plantadas ao redor do mundo. E aí vai, nas brancas mais famosas são o que? Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Gewürztraminer, em algum caso Semillon, e sem dúvida algum tipo de moscato. E nas castas tinta, nós temos das internacionais, Cabernet Sauvignon, Carmener, Cabernet Franc, Malbec, Merlot, Pinot Noir, Syrah, essas são as principais. Depois existem as castas autóctones, castas típicas, castas autóctones. Casta autóctone é uma casta que é produzida só em uma região pequenininha e não se dá bem em nenhum outro lugar. Casta típica é uma casta que é produzida em determinada região, mas que também tem sua difusão em outros países, embora não tenha tanta expressão assim como as castas internacionais. O que nós precisamos aprender apenas no sentido da diferenciação de uma casta para outra é o seguinte. Veja bem, na degustação, as castas são responsáveis pelos aromas primários. Ou seja, esses aromas primários são ligados diretamente ao tipo de casta. Então, quando eu digo, por exemplo, que um determinado vinho tem um aroma, sei lá, de abacaxi, por exemplo, ou de pera, ou maçã verde, que é possível em vários vinhos brancos, significa não que alguém em determinado momento tenha jogado lá a essência de maçã verde, de abacaxi, ou sei lá, não é nada disso. O que é que acontece? É que a videira é um ser vivo do reino vegetal. Como todo ser vivo, possui uma cadeia de DNA. E dentro dessa cadeia de DNA tem vários genes. E em determinado momento, na cadeia de DNA daquela variedade, daquela casta específica, daquele varietal específico, tem algum gene que é incomum com a cadeia de DNA, por exemplo, do abacaxi ou da maçã verde. Daí, a expressão aromática, o precursor aromático já está dentro da casta. E ele vai se desenvolver depois que o vinho é produzido. Aí nós podemos dividir então vários tipos de casta. Tem as castas terpênicas, que são as aromáticas, da família dos terpenos. Tem as castas que os franceses chamam os Carmenet, que são da família dos Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Também tem dentro dessa casta também tem a Petit Verdot, tem as Noirien, que são, por exemplo, a Pinot Noir e a Gamay. Então, todas essas famílias de casta, o que ela influi no aroma e no sabor do vinho é exatamente essa questão de DNA. É isso aí, por isso que quando se diz que esse vinho tem aroma de frutas vermelhas, é porque em algum momento, em algum lugar, aliás, desculpe, dentro do DNA da planta tem algum gene, daquele varietal, tem algum gene em comum com a fruta vermelha. Daí aparece. E o mais engraçado disso, na verdade, é que se você pensa lá comigo. Vamos lá, cita aí 3 frutas cheirosas. 3 frutas que tem um bom cheiro. Vai pensar logo o quê? Ah, sei lá, por exemplo, carambola, manga e laranja, ou tangerina, mais ainda. Mas ninguém vai pensar na uva. A uva é muito pouco cheirosa, mas ela guarda seus aromas, guarda seus perfumes para eles aparecerem no copo de vinho. E essa é mais uma riqueza da qual não quero que você se prive, não quero que você abra mão. Gostaram do aprofundamento, desculpe? Pois então, me siga porque nós vamos ainda para a próxima parte, que é a da degustação. Um abraço, te espero aqui.